cometa 3i Atlas é a grande estrela de Apocalipse 8, do versículo 10 ao versículo 11. Vamos falar sobre isso. Bom, já começaram as especulações e alguns cristãos que não entendem o Apocalipse estão a dizer que o cometa 3i Atlas é a grande estrela de Apocalipse 8, do versículo 10 ao versículo 11. Para nós entendermos essa questão, é muito importante que você saiba que o Apocalipse é um livro primordialmente simbólico. Camupa, o que isso quer dizer? Isto quer dizer que o livro de Apocalipse é repleto de símbolos, e esses símbolos devem ser decodificados de acordo com a Bíblia. Então não devemos especular, não devemos interpretar da maneira que nós queremos, mas devemos usar a própria Bíblia como base para a interpretação. 2 Pedro 1, versículo 20 vai falar: nenhuma profecia é de particular interpretação. Então veja só, em Apocalipse 8, do versículo 10 ao versículo 11, nós vemos que o terceiro anjo toca a trombeta e caiu do céu uma grande estrela sobre as fontes das águas. Há um simbolismo aqui muito mais profundo, há um significado muito mais profundo do que parece, e nós devemos ir atrás na própria Bíblia para nós entendermos. Bom, vamos entender então essa questão da grande estrela. Estrela no Apocalipse, se você for em Apocalipse 1, versículo 20, você vai ver que estrela é uma palavra simbólica para anjos. Mas deixa eu te dar um pouco mais de bases bíblicas para você entender aquilo que eu estou a falar. Se você for em Isaías 14, versículo 12, você vai ver que o profeta Isaías vai comparar Satanás a uma estrela. Se você for em Apocalipse 12, versículo 4, você vai ver que o dragão, com a sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas. É um texto simbólico. Dragão, de acordo com Apocalipse 12, versículo 9, é o próprio Satanás. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Sim, foi expulso, atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, dragão é Satanás. O texto diz que Satanás com a sua cauda. O que significa cauda? Através de Isaías 9, versículo 15, cauda é um símbolo de engano e persuasão. Então, Satanás, com engano e persuasão, arrastou a terça parte das estrelas. Nós já vimos anteriormente que estrelas é uma palavra simbólica para anjos. Então, veja só, esse texto deixa muito claro, o texto de Apocalipse 8, versículo 10 e versículo 11, deixa muito claro que uma grande estrela, ou seja, não é um anjo comum. Essa grande estrela é uma referência simbólica a Satanás. Satanás recebe aqui o nome de Absinto, a grande estrela. Veja só, essa grande estrela ela cai sobre as fontes das águas. O que são fontes das águas? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, fonte das águas é frequentemente um símbolo de alimento espiritual. Por exemplo, o salmista, em Salmos capítulo 1, versículo 3, vai comparar o homem que se deleita na palavra do Senhor com uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Jesus, em João 7, versículo 38, vai falar assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Então fica muito claro que a queda da grande estrela sobre as fontes das águas é um símbolo de apostasia e da verdade pervertida. Camupa, e quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu na Idade das Trevas, onde as verdades bíblicas foram jogadas por terra. Portanto, eu quero deixar bem claro que o cometa 3i Atlas não é o absinto de Apocalipse 8, do versículo 10 ao versículo 11. Bom, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder.